Olá, tudo bem com você? Como você está? Tudo bem? Hoje então é quarta-feira, né? Dia 15 de fevereiro de 2023 e nós estamos aqui no nosso propósito do mês de fevereiro, propósito de libertação. Para a gente se libertar de pequenos detalhezinhos que às vezes começam a atrapalhar a nossa fé. E hoje, como é quarta-feira, é dia, né, que a gente costuma orar pela família nas igrejas da graça. Então, mesmo já sendo aqui no finalzinho do dia, quero meditar com você uma palavra que diz respeito mesmo à família. Muitas vezes a pessoa coloca muitas situações e circunstâncias para acreditar na salvação da família. E uma das coisas que a pessoa coloca é o sentimento. Ela quer sentir em vez de crer. E isso tem atrapalhado muitas vezes a bênção, porque a pessoa quer sentir. Meus amados, a gente não consegue muitas vezes sentir nem a nossa própria salvação. É um ato de fé. Como a gente vai sentir a salvação de alguém? Então não é por uma questão do que você sente ou não, é por uma questão de você acreditar naquilo que a palavra de Deus fala. E aqui a gente vai ver aqui em Atos 16, a história, né? Ali nós vamos ver só dos versículos ali do carcereiro, quando ele buscou pela salvação da família dele. Então na parte B do versículo 30, ele começa dizendo assim, e disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele perguntou o que era necessário para ele fazer para a família dele se salvar. A princípio ele não estava nem buscando pela família, ele estava procurando para ele, salvação para ele. Quando ele viu o mover de Deus ali, que os cárceres tinham todos sido abertos pelo poder de Deus, ele viu a libertação, ele viu realmente um mover de Deus, a libertação, e ele quis também ser participante daquela bênção, quis participar do reino, né? E ele disse: o que eu devo fazer para me salvar? E aí eles acrescentaram para ele: olha, se você crer, não somente tu serás salvo, mas serás salvo tu e toda a tua casa. E é interessante que ele, como qualquer outra história que você vê na Bíblia, ele não se baseou em sentimentos. Ele creu na palavra. Ele creu naquilo que foi pregado. O versículo 32 diz: e lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Então, quando ele entendeu que aquilo dizia respeito a ele e à casa dele, ele já reuniu toda a casa dele para que ouvisse a palavra. Ele não ficou cheio de sentimento. Ai, mas será que eles vão crer? Ai, mas que medo de que eles venham, né, ouvir falar de Jesus. Irmãos, esses medos, esses sentimentos, né, precisar sentir alguma coisa, às vezes tem atrapalhado. Não é que atrapalha, tem atrapalhado a sua fé e tem atrapalhado a salvação da sua família. Você não tem que sentir, você só precisa crer na palavra. Você não tem que sentir se deve ou não levar a palavra para ele. É necessário que leve. Pois como que na sua casa vai ser só você salvo? E a sua família? Não, é necessário que você salve você e toda a sua casa. E para isso você precisa crer. E quando alguém crê, leva o evangelho para dentro de casa. Ai, não sei se eles vão acreditar. Vão. Se a palavra for pregada para eles, eles vão acreditar sim. O carcereiro, quando entendeu o que era a salvação e como era importante, quando eles falaram que aquilo ia dizer respeito não só a ele, mas também à casa dele, imediatamente ele reuniu a família para que ouvisse a palavra. Você quer que a sua família seja salva? Sim ou não? Eu sei que a sua resposta aí do outro lado, se a sua família ainda não é salva, foi sim. Mas o que você tem feito para que eles se salvem? Se o evangelho não for pregado para eles, irmãos, não tem como eles crerem. Porque eles só vão crer quando eles ouvirem, né, o evangelho. Estamos falando do evangelho. Quer ver, você diz: mas eu já falei da igreja para eles e eles não querem ir. Irmãos, mas não é para falar da igreja. Não é para falar do pastor e da pastora. É para falar de Jesus. É o evangelho. Se eles ouvirem a palavra, não a sua opinião em relação à igreja, em relação ao pastor, se você gosta ou você não gosta, e com todo respeito, irmãos, não querendo ser indelicado e já sendo pouca diferença faz se você gostar ou não do pastor. Isso não vai mudar a sua vida. Isso aí é uma coisa que o diabo bota que tem atrapalhado a sua vida. Você entendeu? Esse negócio de gostar ou não do pastor não muda a sua vida. Isso é um laço do diabo para atrapalhar a sua vida.
Porque ou você fica preso no pastor porque gosta dele, ou você não quer saber, né, da palavra porque você não gosta dele. A questão é, na sua casa também você não tem que levar se você gosta ou não gosta do pastor, porque isso também não vai salvar a sua família. O que você tem que levar é a palavra de Deus. Porque diz, ó, e lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Ele fez questão que o evangelho fosse pregado para toda a família. Enquanto o evangelho não for pregado para a sua família, não vai entrar a salvação. Porque só entra a salvação através da palavra de Deus. Pastora, mas eu tenho orado. Que bom. Então aproveite e se encoraje de ou você pregar a palavra aí para os seus familiares, ou levar alguém que pregue. Porque sem a palavra não haverão quem crê. Isso a palavra de Deus fala, né, em Romanos. Senão, como crerão se ninguém pregar para eles? Então é necessário que para que creiam, para ser salvo, que a palavra seja pregada. É isso que Deus fala. Se fosse orar e ser salvo, teria ficado escrito isso. Mas diz que é preciso crer, e crer como? Através do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se não fosse assim, Deus teria dito, né? Eles vão crer através do orar e o orar pela palavra de Deus. Não está escrito para aquilo que eles vão ouvir. Então é necessário que você se liberte desses medos, se liberte até do seu pastor, sua pastora, se preciso for, se liberte de tudo aquilo que tem te impedido de levar o evangelho para dentro da sua casa. É o evangelho, é a palavra que vai trazer salvação. É a palavra. Então a salvação não diz respeito só a você, diz respeito também a toda a sua família. Amém? Então deixe esses medos, né? Deixe essas, guarde, com todo respeito, guarde a sua opinião com você, o que você pensa a respeito do pastor ou não, se for bom ou não, guarde isso com você, porque isso não vai salvar a sua família. Talvez isso, a sua opinião em favor de não gostar de um pastor ou de outro, ao invés de levar pessoas para Cristo, talvez esteja tirando muitas pessoas da presença do Senhor, inclusive os seus familiares. Então, fale de Jesus. Amém? Fale de Jesus. Pregue o evangelho. Ou chame pessoas para que preguem o evangelho. Mas sempre que você chegar em casa, no final de um culto, ou você for convidar as pessoas para ir para a igreja, convide elas para ouvir a palavra de Deus. E não para conhecer o seu pastor. Convide-as para conhecer Jesus. Porque é Jesus quem salva. Se liberte dessas coisas. Porque isso vai trazer a salvação para dentro da sua família. Se liberte desses sentimentos. Porque sentimento não salva. O que salva é a palavra da fé. Então, quando você ouve a palavra e crê nela, então entra a salvação. É com você assim, assim também é com a sua família. Amém? Vamos orar então e vamos nos libertar dessas questões dos sentimentos, que só tem sido um atrapalho, tem sido uma entrave, tem sido uma armadilha do maligno para impedir, às vezes, a sua salvação e também a salvação da sua casa. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós estamos reunidos, Pai querido, na Tua presença, mesmo que haja uma distância física, mas no mundo espiritual não há distância, meu Deus. E eu peço, Pai querido, para que cada um que esteja participando agora seja liberto, Pai querido, dessas questões dos sentimentos que têm atrapalhado a fé, Senhor. A fé não é pelo que sentimos, mas é pelo que cremos. E a fé não vem pelo que sentimos, mas vem pelo crermos na palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor disse, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Ouvir e crer. Pai querido, que essa pessoa seja liberta, meu amado Deus, desses sentimentos, Pai querido, que tem atrapalhado a vida dela e que tem impedido, Pai, atrapalhar a salvação da família. Mas que seja, Pai querido, tudo isso desfeito agora. Mas que a bênção de Deus seja sobre cada casa, sobre cada família. E que a partir de hoje, Pai, essa pessoa leve para dentro de casa a Tua palavra, Pai. Que ela leve a palavra do Evangelho, a palavra que salva, que cura e que liberta. Amém? E graças a Deus, que então você medite sobre isso e comece a levar para as pessoas a palavra de Deus. Porque é ela que vai salvar, que vai curar, que vai libertar. Amém? Que Deus te abençoe então. E até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E que haja salvação.
dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus.